E aí galera concurseira, beleza? Se você não é inscrito no canal ainda, lembre-se, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha e dê um like para ajudar a gente a melhorar mais ainda nosso trabalho, que é trazer informações de concurso também, eventualmente, como eu tenho trazido, alguns vídeos em forma de aula, né? Não sou professor, costumo dizer isso, mas compartilho aqui nossos conhecimentos para os demais concurseiros e concurseiras. Então estamos falando sobre o concurso da PM e estamos seguindo o edital de acordo com o edital 2016. Nos dois últimos vídeos que eu postei, inclusive os últimos vídeos que eu postei foi sobre essa parte aqui, ó, administrativo, lá em 2016, baseado nesse edital. Nós falamos sobre o Estado, poderes e funções. Não falamos sobre funções administrativas, porque eu entendo que é muito fácil, muito simples. Até falei que você pode pesquisar a respeito, só pesquisar aí no Google, né, funções administrativas, é muito simples. São 4 conceitos tranquilos que só você ler, eu creio que é o suficiente. Princípios da administração pública, falamos sobre os princípios explícitos e implícitos. E agora vamos falar sobre o uso e abuso de poder para começar esse vídeo. Temos que entender uma coisa, abuso de poder é importante estudar por várias situações ou por vários motivos. Um deles, por exemplo, você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Pará, certamente tem que entender esse conceito melhor do que qualquer pessoa, porque você não pode utilizar do seu serviço para abusar do poder concedido através da administração pública. Eu coloquei entre parênteses aí, você vê essa parte bem central aí, maior, esse retângulo maior, onde está escrito aí, entre parênteses, poder conferido à administração. O poder é o poder que é conferido à administração, o poder conferido, no caso aqui, à administração pública, que vai lidar com as situações da sociedade. E esse poder, ele deve ser exercido dentro da medida, não pode exceder esse poder e tampouco desviar a finalidade desse poder. E nós vamos falar um pouco sobre isso nesse momento. Primeira coisa, abuso de poder. Pode ser, você vê lá em cima, acima do retângulo, temos dois retângulos menores. Pode ser comissiva ou omissiva, né? O abuso pode acontecer de forma comissiva ou de forma omissiva. Comissiva o que é? Quando você pratica o abuso através de uma ação. Por exemplo, estou citando aqui o caso da Polícia Militar. Você vai fazer concurso para a Polícia Militar do Pará. Então, digamos, se você, no exercício da função, por exemplo, agredir a pessoa que você vai prender ou extrapolar ali quanto ao tratamento aquelas pessoas que você irá prender, ou que você irá ali exercer uma autoridade, seja para prender, seja para, enfim, para alguma finalidade, você vai lá resolver algum problema e você excede ali, por exemplo, agredindo alguém. Nesse caso, podemos dizer que a ação pode ser comissiva, porque você está cometendo um ato, uma ação que é um abuso de poder. Mas, por exemplo, você tem conhecimento de uma situação, digamos que não é você, no caso, que está agredindo aquela pessoa, mas digamos que o seu colega está ali agredindo aquela pessoa e você tem conhecimento daquele fato e você se omite, você de alguma maneira não chama a atenção do seu colega, ou você não reporta ao seu superior aquela situação, você está sendo omissivo, você está se omitindo diante da situação. Tá? Estou citando aqui o exemplo prático da Polícia Militar para ficar claro o entendimento. Vai ser aplicável em qualquer situação da administração pública, né? Quando um agente público, né, ele comete algum excesso, ou então quando um agente público tem o conhecimento de alguma situação e se omite aquela situação, então em ambos os casos, comissiva ou omissiva, existe sim um abuso de poder. Pode ser nas duas situações, né? Se a prova disser que somente quando alguém pratica o abuso em si é considerado abuso de poder, não é. Quando você se omite também, né, sabendo de uma situação, você se omite, você também comete uma espécie de abuso de poder na forma omissiva. Omissiva vem de omissão. Os dois retângulos abaixo,
O da esquerda vai trazer excesso de poder e o da direita vai trazer desvio de poder ou desvio de finalidade. São as duas espécies de abuso de poder. Tem um excesso de poder, que quando você extrapola os limites da competência, você tem uma competência X e você extrapola aquele limite, o agente público extrapola aquele limite daquela competência, então ele está excedendo o poder. Foi o que eu acabei de falar, por exemplo, no caso, um exemplo que eu falei para você da Polícia Militar. Se você, por exemplo, vai fazer alguma autuação e você se excede agredindo alguém, por exemplo, sendo que essa pessoa não ofereceu nenhum tipo de reação, então isso é um excesso, né? Está excedendo, está indo além dos limites da competência, porque sua competência não é bater, agredir as pessoas, mas sua competência é ir lá efetuar a prisão, efetuar aquilo que é necessário, né? Aquilo que você foi enviado a fazer. Então você tem um poder conferido a você, e quando você acaba excedendo nesse sentido, indo além dos limites desse poder a você concedido, você está excedendo o poder. Temos também outra modalidade, que é o desvio do poder ou desvio da finalidade. E aí é quando o fim não é o interesse público. É interessante você notar esse conceito. O desvio de poder é quando, ou desvio de finalidade, pode vir dessas duas maneiras na sua prova, pode ser desvio de poder ou desvio de finalidade, é quando o fim não é um interesse público, né? E a gente aplica novamente todos aqueles que a gente tem falado ultimamente, todos os últimos vídeos que nós temos falado sobre, principalmente sobre a questão da administração pública, sobre a questão de princípios da administração pública, a gente sabe que a principal finalidade é a questão pública, né? É você questão pública, o interesse público, ele tem que estar acima de tudo. Quando alguém utiliza o poder para uma finalidade que não é a finalidade do interesse público, está havendo aí também um abuso de poder na modalidade de desvio de poder. Aqueles velhos exemplos, né? Digamos, alguém que utiliza ali de um cargo, no cargo que tem, ou de um poder ou autoridade que tem, e vai fazer algo para beneficiar um particular. Então, aquilo ali não é para interesse público, aquilo ali é para beneficiar uma pessoa especificamente. Então, não há uma finalidade de interesse público. Então, se a finalidade não é pública, pode sim haver aí um desvio de poder ou um desvio de finalidade. Então, para fechar isso aqui, vamos entender abuso de poder. O abuso de poder é quando alguém excede, de alguma maneira pode exceder o excesso de poder, quando alguém vai além, extrapola os limites da sua competência, ou então o desvio de poder, ou desvio de finalidade, quando alguém faz algo que na finalidade não é o interesse público, o fim não é o interesse público, aquilo ali que está se fazendo não é para o interesse público. Então aí nós temos as duas modalidades de abuso de poder. Lembrando que o abuso de poder pode ser de forma comissiva, quando alguém comete o abuso em si, ou pode ser de forma omissiva, quando alguém se omite, sabendo que tem uma responsabilidade ali a gerir e acaba se omitindo diante daquela responsabilidade. Então aí há também um abuso de poder, não só quando se faz, mas também quando se omite diante da situação. Poder de polícia. Vamos entrar aqui em outra parte, que também está no edital, que é a questão do poder de polícia. O poder de polícia, ele, como eu coloquei o conceito aí, né, também entre aspas, entre parênteses, né, entre aspas, porque é uma fala aí, é um conceito do Eli Lopes de Meirelles, é um escritor do direito administrativo. Poder de polícia, condicionamento e restrição de uso e o uso de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Para resumir esse conceito, é quando alguém tem a restrição de uso de alguma coisa ou então de alguma atividade em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Né? Lembra que a gente falou sobre o Estado lá no vídeo que a gente postou há pouco tempo, lá há 2 vídeos atrás. Entenda bem, o que significa isso? A administração pública, ela pode, através do poder de polícia, ela pode fazer o seguinte, ela pode restringir o seu direito, o meu direito, o nosso direito. Claro, isso em benefício da coletividade, ou então do próprio Estado. Eu até coloquei embaixo aí algumas observações, né, alguns exemplos. Por exemplo, aqui da esquerda para a direita, segurança do trânsito.
vigilância sanitária e polícia de edificações. Um bem clássico, aliás, dois bem clássicos dos três, é a segurança do trânsito e também vigilância sanitária. Por exemplo, segurança do trânsito, a gente sabe que os agentes de trânsito, eles têm poder, eles têm ali a finalidade deles é fazer o controle, né, a fiscalização da questão do trânsito. Então, quando um agente de trânsito, né, vê você fazendo algo que de acordo com a lei de trânsito é ilegal, ele pode autuar você com uma multa. Ou ele pode, inclusive, dependendo da situação, ele pode, inclusive, confiscar o seu veículo, ele pode levar o seu veículo. Esqueci agora o nome que se diz. Então, era que desses brancos mesmo. Então, ele pode levar o seu veículo. Ele pode muito bem colocar ali o seu veículo e levar, dependendo da situação, dependendo da autuação que for feita, dependendo da gravidade, ele pode, inclusive, levar o seu veículo. Então, isso aí é um poder de polícia, porque ele é restrito, né, um direito seu, um bem seu. Claro, isso para quê? Para interesse e benefício da coletividade ou do próprio Estado. Outro clássico que nós conhecemos é a vigilância sanitária. A vigilância sanitária é um clássico. Quando, por exemplo, vamos aqui dizer, um restaurante está ali ou um supermercado com alimentos que podem causar danos, problemas de saúde à população, mesmo farmácias, drogarias que vendam remédios que estejam vencidos ou alguma situação que pode colocar em risco a população ou a coletividade, a vigilância sanitária tem o poder de aplicar penalidades ou até mesmo confiscar algum tipo de material, algum tipo de bem, né, ou algum tipo de produto, para que venha garantir a segurança da coletividade, além da aplicação de multa e até mesmo, em casos extremos, fechamentos de estabelecimentos. Então isso é o poder de polícia concedido à vigilância sanitária. Então são dois clássicos que nós conhecemos no nosso dia a dia, que é a segurança do trânsito e a vigilância sanitária. São vamos falar assim, são agentes que vão trabalhar com o poder de polícia, que eles vão restringir o uso de bens, atividades e direitos individuais. Para quê? Para que a coletividade não seja prejudicada, ou mesmo o próprio Estado ele não venha a ser prejudicado, se for o caso. Então, bem simples, bem tranquilo, é só você memorizar essa situação, qual é a finalidade do poder de polícia, né? E lembrar dos exemplos para você fixar bem o que é o poder de polícia. Lembra aí, segurança do trânsito e vigilância sanitária, quando eles exercem esse poder de polícia. E nós vamos falar agora de polícia administrativa. Isso aqui também está lá no edital, né, 2016, lembrando sempre que o edital 2016, não temos edital 2020 da PM, não sabemos se vai cair ou não, mas por via das dúvidas é bom a gente repassar isso aqui, porque quem sabe, né, se cair, você já está adiantado nos seus estudos, já está sabendo o conceito básico. Quero lembrar algo interessante também, não fique só nos meus vídeos, tá? Se você puder ler, pesquisar a respeito, leia os conceitos para você entender melhor isso, porque às vezes você só ouvindo aqui, beleza, posso passar uma coisa ou outra, mas às vezes a tua banca ela te pede um conceito, e aí se você não leu o conceito, não leu a legislação sobre isso, aí foi complicado para você ser aprovado. Então, além de você estar assistindo esse vídeo, procure ler sobre o tema, pesquise na internet sobre o tema, né? Eu até coloquei um vídeo, e até vou deixar na descrição desse vídeo aqui mesmo, várias fontes onde você pode estudar vídeos, você pode estudar, você pode pesquisar, né? Tem videoaulas gratuitas, por exemplo, lá no PCI Concurso, né? Deu branco agora aqui. PCI Concurso, vou deixar na descrição para você acessar e você vai ver lá como é que você pode estudar também gratuitamente através do PCI Concursos. Vamos lá. Continuando, polícia administrativa, nós temos aqui, no tópico, vai falar sobre polícia administrativa e polícia judiciária, tá? Basicamente, polícia administrativa, qual é a ideia da polícia administrativa? É a limitação a uma liberdade, ao exercício de um direito que não seja exercido de forma nociva ao interesse público. Então vai limitar a liberdade, o exercício de um direito e tal. O que vai diferenciar mais a questão da polícia administrativa é o seguinte: ela é regulada pelas normas de direito administrativo. Então, assim, quem é
a polícia administrativa? É aquele órgão, aquele agente que trabalha na restrição ali da liberdade, ou limitação da liberdade, ou de exercício de um direito, ou seja, vai restringir um direito de alguém, ou de um grupo, ou de algum estabelecimento, algo do tipo, que não seja, né, para que não seja exercida ali de forma nociva, ou seja, para que não venha prejudicar o interesse público. É muito parecido com o que a gente viu agora há pouco sobre a questão do poder de polícia, né, que é a questão de você evitar que o público, que a população, que a sociedade seja de alguma maneira impactada negativamente, então se faz uma limitação à liberdade ou exercício de um direito. E o detalhe é que quem regula isso são as normas do direito administrativo. Só fixar polícia administrativa, direito administrativo. Então aqui nós não estamos falando de polícia, de prender, estamos falando de polícia militar, não estamos falando de polícia civil, polícia federal, não, estamos falando de polícia administrativa, que tem um poder de restrição de liberdade. Tanto é que ela vai trabalhar no sentido de regular através das normas de direito administrativo. Então não estamos falando aqui de polícia no sentido de polícia militar, polícia civil, polícia federal, não é isso. Estamos falando aqui no sentido de uma polícia administrativa, uma polícia que trabalha no sentido de restringir liberdade, exercício de direito, para evitar algo nocivo ao interesse público. E, detalhe principal, você não pode esquecer, ela é regulada pelas normas de direito administrativo. Já a polícia judiciária, ela, o que diferencia basicamente é porque, primeira coisa, ela é responsável pela responsabilização do infrator. Ou seja, a pessoa cometeu um crime, vai responsabilizar o infrator. E é regulada pelas normas de direito processual. Então aqui já não é aquela questão administrativa. Aqui é questão de direito processual. Questão mesmo lá do processo mesmo, propriamente dito, né? Direito processual. Questão do direito propriamente dito, que é responsabilizar alguém que cometeu alguma infração, alguma penalidade. Então aqui entra a polícia judiciária. Então eu diria que basicamente o que diferencia a polícia administrativa da judiciária, primeiro, regulação pelas normas de direito administrativo, no caso a polícia administrativa, e a judiciária é regulada pelas normas de direito processual. A polícia administrativa ela vai restringir, limitar uma liberdade de exercício de direito, e a polícia judiciária ela vai responsabilizar um infrator. Então aí estão as diferenças básicas entre uma e a outra. E aqui a gente finaliza, né? Que eu finalizo o edital. Se você bem verificar o edital, nós temos Estado, poderes e funções, nós já falamos sobre isso, só não falamos de funções administrativas. Princípios da administração, nós falamos também sobre isso, uso e abuso de poder, acabamos de falar, poder de polícia, polícia judiciária e polícia administrativa. Então aqui nós fechamos o direito administrativo, né? Nós fechamos aqui o conteúdo de direito administrativo. Eu espero que tenha ajudado você. Lembro, você tem que ler, tem que pesquisar, procure a legislação, procure aí outras informações na internet mesmo, para você se aprofundar, conhecer os conceitos. Aqui eu só falei por alto, né, situações. No próximo vídeo estaremos trazendo questões, abrangendo um pouco do que nós falamos nesses 3 últimos vídeos, que é sobre direito administrativo para a Polícia Militar do Pará. Então, no próximo vídeo, traremos questões relativas a esse tema, tá bom? Mais uma vez, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha. Você tem um amigo, um colega que vai fazer concurso público da Polícia Militar, indica o canal para ele, para ela, não só Polícia Militar, mas demais concursos públicos. Indica esse canal, porque vai ajudar muito, mas muito essa pessoa também na carreira pública. Nós estamos aqui para dividir, compartilhar ideias e informações, tá bom? Muito obrigado, até mais.